Você gosta de ser disciplinado? Na sua infância, você gostava de ficar de disciplina? Graça e paz aprofundados, aqui é Luiz Carvalho e hoje nós vamos falar sobre a disciplina do Senhor. Será que nesse momento você está em disciplina espiritual pelo Senhor? Ele te deixou de disciplina? Ele está te repreendendo por algum motivo? Nós vamos falar sobre Hebreus 12. Nós vamos analisar os primeiros versículos onde Deus fala justamente sobre isso. Aproveite e já se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, mande para o pessoal do grupo da família, da célula, porque esse assunto aqui é fundamental e todo cristão de verdade já passou por isso, ou está passando por isso, ou vai passar por isso por algum motivo. Nós vamos entender isso tudo, nós vamos entender o porquê disso aqui, tá? Tem também o meu canal de evangelismo, que a gente evangeliza na rua, é o @evangelismo com coragem. E é isso aí, irmãos, vamos que vamos. Ó, já começa com o versículo 1, aqui o nosso texto, que diz assim, ó: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então aqui está falando o seguinte: tem muita gente nos olhando, tem uma grande nuvem de testemunhas, e a gente tem que se livrar de duas coisas que ele fala para a gente nos livrar. Daquilo que nos atrapalha. O que nos atrapalha no dia a dia? Para correr, para vencer, as distrações, e cada vez mais esse mundo nosso, distrações, celular, redes sociais, compromissos, urgências. O inimigo, o diabo, ele vai te colocar muita coisa para você se distrair, tá? Quando o atleta, por exemplo, ele corre numa corrida, tá? É como se fosse uma corrida. A gente tem que manter os nossos olhos em Cristo, assim como um atleta. Por que eu estou falando isso? Porque esse contexto aqui na época, os atletas, quando eles corriam, nessa época de Paulo, eles tiravam tudo do corpo, eles ficavam só com uma tanguinha e alguns passavam óleo, o óleo ungido. Então está falando o seguinte: se livre de tudo para você correr, tá? Tire a mochila, tire os pesos, tire as distrações para você correr essa corrida. E o pecado que nos envolve. Por quê? Porque o pecado é como se fosse um muco, um grude, tá? Algo que nos prende. Então, se a gente quer correr a corrida, chegar lá no final e ser vencedor, mas a gente está cheio de pecado, está adulterando, está roubando, está matando, está fazendo coisas erradas, a gente fica preso. Então aqui a palavra está falando o seguinte: corra, vença, mas se livre dessas distrações, se livre desses pecados. Versículo 2 diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se direito do trono de Deus. Então aqui está falando o seguinte: a gente quer vencer como cristão, os nossos olhos têm que estar em Cristo. Inclusive eu estou fazendo um trabalho comigo mesmo, comecei esse mês, onde eu vou colocar no meu computador, vou colocar nos meus celulares, eu trabalho com 3 celulares, que eu trabalho online, e eu quero colocar a imagem de Cristo. Por quê? Quando vier alguma tentação, quando vier alguma distração, eu tenho que olhar para Cristo. Se eu olho para ele, assim como Pedro, quando ele saiu do barco e ele olhou para Cristo, ele começou a caminhar nas águas. Mas quando ele olhou para as distrações, quando ele viu a insuficiência dele, ele caiu. Então a gente tem que esquecer a nossa insuficiência, a gente tem que olhar para a suficiência de Cristo. Ontem eu fui no culto na First Igreja Batista aqui de Orlando, uma igreja muito relevante, que tem cultos em espanhol, em inglês e português, e recebemos lá a presença do reverendo Hernán Dias Lopes, né, um palestrante, um pregador muito famoso. E ele contou um caso sobre, não esse versículo, mas um versículo parecido, né, que é esse versículo que eu acabei de citar, de Mateus, quando Pedro anda nas águas. Ele tem uma netinha que nasceu com 6 meses, nasceu bem prematura. E essa netinha dele, estava contando, nasceu com vários problemas, e logo nos primeiros dias ela teve que fazer uma cirurgia de grande porte para arrancar, se eu não me engano, 20 centímetros ou 20 metros de intestino. Aquele dia foi centímetros, mas foi 20. E depois ela passou por outra cirurgia. Mas essa menina nasceu numa situação muito delicada. E por vários momentos, por 5 momentos ele falou, os médicos chamaram a família para falar assim: ó, eu não sei qual é a fé de vocês, mas acho que de hoje ela não passa. Imagina, né? Recém-nascido, eu tenho arrepio aqui, eu tenho 4 filhos, não me vejo sem eles não. Nossa. E aí o que ele fez? Ele o tempo inteiro, ele olhou para Cristo. Ele, a família, não olhou para o natural, não olhou para a fragilidade
da netinha que nasceu com 6 meses, olhou para Cristo. Então, o tempo inteiro olhando para Cristo. E esse olhar para Cristo tem feito essa menina sobreviver. Ela já está com 60 dias de vida e ela está cada vez melhor. Então, você está passando por um grande desafio. A gente é insuficiente. Nós temos que olhar para Cristo Jesus. Depois ele fala aqui no versículo 3, falando de Jesus, aquele que suportou a oposição dos pecadores, para a gente não desanimar, então não desanime, irmão. No versículo 4 fala da luta do pecado, que a gente tem que a gente ainda não resistiu ao ponto, a gente acha que a gente é resistente, mas Jesus ele chegou a derramar o sangue. A gente já chegou num nível de resistir a ponto de derramar sangue, ou seja, a gente precisa resistir ao diabo e ao pecado, passe o que passe, até que a gente sangre para vencer isso. Porque está falando aqui, se a gente não tiver pecado na corrida, a gente vence. Então a gente precisa andar na linha, passe o que passe, custe o que custe. E aí, no versículo 5, na metade, ele fala assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então se a gente está pecando, se a gente está errando, se a gente não está cumprindo princípios, Jesus, Deus, vai vir e vai nos disciplinar. Fala assim, não se magoe, faz parte. Essa disciplina é para o seu bem. Então é a gente aceitar essa disciplina, a gente entender que essa correção é para aqueles que são amados. Deus só corrige e só repreende quem Ele ama de verdade. Se Ele não te amasse, Ele não estaria te deixando nesse deserto, nessa disciplina. Amém? No versículo 7 diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Então, você não foi disciplinado pelo seu pai? Sabia que os filhos, eles preferem os pais que disciplinam, os pais que repreendem? Por quê? Porque isso é amor. Se você deixa seu filho fazer tudo, seu filho não vai te amar. As pessoas não gostam daqueles que são só um amigo de verdade que repreende. Só um amigo de verdade que vai apontar os seus erros. Por quê? Porque é amor. Aquele que só fala as coisas boas, que deixa você fazer tudo, pode fugir dessa pessoa. Cuidado. E Deus é assim também, Ele nos disciplina, Ele fala a verdade, Ele nos exorta, Ele nos confronta, porque Ele nos ama e Ele quer ver a gente melhor. Entenda uma coisa, a disciplina é pedagógica. É através da disciplina que a gente vai receber as grandes bênçãos de Deus. Se você está sendo disciplinado, parabéns. O que você precisa fazer é entender o que você está fazendo de errado, sair logo disso, mas saia dando glória a Deus. E curta esse deserto, curta essa disciplina, porque ela está te forjando para ir para um outro nível, um nível muito superior. Gente, perfeito é só Cristo, nós vamos errar e nós vamos passar pela disciplina. Tá? A gente tem que fazer isso o mais rápido possível, aprender, dar a volta e partiu na corrida. Versículo 8 diz, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Tá vendo? Se você está sendo disciplinado é porque você é filho de verdade. Aqui fala no versículo 9 que os nossos pais nos disciplinavam, quanto mais o Pai Celestial. E era um período curto de disciplina dos pais, mas Deus faz isso para o nosso bem, para que a gente participe da sua santidade. Então Deus quer a nossa santidade, o nosso temor, nosso relacionamento, a presença para Ele. E não tem como a gente ter presença, a gente sentir a presença dele se a gente estiver pecando, errando, não cumprindo princípios. Não dá, a gente tem que mudar essa rota. Rápido. Aqui, ó, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então dói, eu sei muito bem, gente. Quantas vezes que eu estava indo bem com Jesus, aí cometi um erro, voltei atrás, voltei para o final da fila, e aí passei pela disciplina. Passei várias vezes pela disciplina. Na hora dói, fala, pô, caramba. Mas você pensa assim, poxa, se Deus está me disciplinando, eu estou passando por isso, por essa restrição agora na minha vida, por isso. É porque Ele me ama. Eu preciso passar disso rápido, eu preciso redesenhar. Porque Ele quer entregar grandes coisas para mim, como quer entregar para você. Como Ele já entregou uma parte, você já sentiu, você já recebeu de Deus coisas boas. Porque você estava legal, mas poderia receber mais. A gente pode receber muito mais. Então temos que estar preparados. Por que aquela pessoa, às vezes, muito menos preparada intelectualmente, vamos supor, de estudos, está indo tão bem no ministério dela, nas coisas de Deus? Por que será? Porque essa pessoa certamente ela está correndo, como diz o versículo 1, sem o peso, tá? Aqui, ó, sem a distração, ela não está permitindo que a distração atrapalhe ela está obedecendo a Deus, ela está em santidade, ela está em temor e ela está avançando mais rápido.
O pecado é como se fosse um quebra-mola. Você está indo lá, pecou, puxa. E às vezes é uma volta para trás. Então essa disciplina, amigo, se alegre, porque você é muito amado. Versículo 12, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então é isso que Deus quer. Caminhos retos para os nossos pés, como está no versículo 13. Vamos orar então, pedindo esse discernimento para o Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por toda a disciplina que o Senhor já nos deu. Eu sei que dói, eu sei que não é agradável, não é confortável essa disciplina, não é confortável essa adversidade, não é confortável esse deserto, mas nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama, Pai. Então nos mostre, Paizinho, como sair mais rápido dessa disciplina e nos mostre como não pecar mais, como dar em santidade, em temor. Aumente o nosso temor, Pai. Nos capacite para ter mais temor. Nos capacite para vencer o pecado. Nos capacite, Senhor, para olhar para o Senhor sempre, como autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que os nossos olhos estejam no seu sacrifício, na tua glória, Papai. Para que a gente possa avançar rápido e vencer essa corrida como cristãos vitoriosos, Pai. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, o pessoal da igreja, da célula, com as pessoas que podem estar sendo disciplinadas nesse momento e precisam dessa mensagem de ânimo e de coragem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.